Eu vou falar sobre Transistor, um cliente para um banco de dados bitemporal. Eu sou Julia Naomi, eu brinco que eu sou evangelista Rust no Nubank. Eu sou uma desenvolvedora de games no meu tempo livre e esses são o meu GitHub e o meu Twitter. Esse projeto eu tive muita ajuda do Otávio Passi, ele ajudou bastante. Ele brinca que ele é um bug developer na Lusa Labs, e aí tá o GitHub dele. Sobre o que eu vou falar? Primeiro, eu vou falar sobre o que é o Crux, o que é o Transistor, essa biblioteca, o que é EDN, porque a gente precisou de um ecossistema EDN, e aí um pouco das duas bibliotecas de EDN que a gente desenvolveu, e o que aconteceu por último. Então, o que é o Crux? É o banco de dados bitemporal que a gente estava falando. O que significa ser bitemporal? Que ele tem dois registros de tempo ocorrendo simultaneamente para cada entidade. Ele é schemaless, então ele não tem restrições de esquema, e ele pode ser usado tanto com datalog quanto SQL para fazer queries. A nossa biblioteca só suporta datalog por enquanto. Datalog, no caso do Crux, é um datalog bem específico do próprio do, do próprio Clojure, assim. Então, a gente fala que ele é um datalog com sabor de EDN. E o back-end dele é unbundled e decoupled. Isso quer dizer que, tipo, ele não é restrito a um único back-end, e dá também para combinar vários back-ends para coisas diferentes. Então, sobre a temporalidade que a gente estava falando. Toda entidade, quando a gente faz um insert, ela vai ter, a gente faz um insert de um Crux ID, um produto com o nome que a gente quis e a quantidade que a gente tem. Quando a gente fizer o insert dessa entidade, ele vai ter esse transaction time. Então, toda vez que a gente escreve no banco de dados, a transação em si é registrada. Quando a gente fizer o update dessa transação, vai ser um novo transaction time, mas a entidade antiga não deixa de existir. Então, todos os registros temporais para tal entidade são mantidos. E aqui tem um exemplo um pouco melhor disso. Quando a gente der um find, uma forma de procurar dessas entidades, a gente vai ter o registro mais novo para aquele ID, mas ele tem todo um histórico de registros para cada um dos IDs mantidos no banco de dados. A bitemporalidade em si vem desse segundo parâmetro chamado valid time. O valid time permite que tu altere o tempo da bitemporalidade, da temporalidade que tu quer. Então, por exemplo, se ocorreu um erro no momento de um registro e tu quer que esse registro seja credenciado no passado, tu pode mandar um valor de valid time. Então, tanto para buscas quanto para filtros de entidade, tu pode usar esses dois valores conforme a tua necessidade. As transações importantes e relevantes do Crux são o put, que é a única forma de efetivamente inserir um documento dentro do banco de dados, o delete, que deleta um documento em um valid time específico, e aqui é importante que é o valid time, não o transaction time. Então, é aquele que tu pode atualizar. Tem um match, que ele, antes de fazer alguma operação, ele checa se o documento está no estado que tu espera que ele esteja. E tem o evict, que deleta todo o histórico desse documento, todas as versões dele. Como a gente representou isso no Transistor, é um enum chamado action, que ele recebe um put com uma string e um opcional do valid time. Essas coisas foram atualizadas para ter mais flexibilidade, mas por baixo ele ainda funciona assim.
Atualmente, a gente encadeia uma série de requests com um builder. Então, tu pode dar um put com time e vai adicionando numa lista de actions. Mas por baixo, ele continua sendo igual. Então, o que é o transistor? Essa é a biblioteca. No momento, a versão é bem mais atualizada que isso, porque a gente shippou bastante. E como eu disse, eu e o Otávio, a gente participou disso. Ele é basicamente um cliente HTTP altamente configurado para lidar com o Crux. Então, tu tem que criar uma entidade do cliente, definindo qual é o IP e qual é a porta desse cliente. Também é possível fazer com que o cliente tenha o token de autorização, especialmente se tu está lidando na cloud, tu precisa do token. E aí é só passar o token aqui. Para inserir uma coisa ou atualizar o banco de dados, como eu falei antes, a única possibilidade é usando um put. Nesse caso, a gente vai criar uma nova entidade e aqui tem duas restrições interessantes. Essa entidade precisa ter esse campo CruxDB-ID desse jeito, por conta da forma como o EDN é interpretado. E precisa ser um CruxID. No momento, a gente deu uma atualizada em como isso é feito, que é através daquele builder. Então, a gente envia o builder para o txlog, que é a forma como a gente faz um log de transação para esse cliente, que o cliente executa o txlog. Antes eu falei que o datalog usado para o Crux é um sabor de EDN. O que isso quer dizer? É que ele é definido com base nos padrões EDN. EDN é equivalente ao JSON do Clojure. Então, a gente define uma query que tem equivalentes muito fortes com o SQL. Então, por exemplo, select all, esse asterisco aqui é o full results igual a true. Se não passar um full results igual a true, ele vai presumir que é falso. Depois tem o where, que é quase uma tradução literal, e o P seria tipo a tabela persons em si. Ele é mais flexível nesse sentido, mas é bem próximo disso. Então, como a gente faz uma query com o transistor? Primeiro a gente define find, que espera um vetor de o que tu está procurando, e que é importante que esse vetor tem que começar com interrogação, cada um dos elementos dele, porque é assim que digamos, é o padrão de beleza do código. E ele vai checar se todos esses P's estão presentes na cláusula do where ou em alguma das outras cláusulas possíveis, que não estão escritas aqui. Para chamar o full results, é só chamar a função que ela já triga o booleano. O resultado dessa query vai ser esse EDN aqui à direita. Para fazer uma query, basta que a gente chame o client, a função query, e envie a query criada para o client. Esse é a função entity, é talvez a mais clássica de pesquisa e é a pesquisa por um ID. Então, toda vez que a gente fizer uma pesquisa por um ID específico, essa pesquisa vai retornar a entidade, a última versão daquela entidade que tem esse ID. Esse aqui é o modo debug de como vem o resultado, mas na prática ele vem como uma string de um EDN comum. Então, algumas coisas que foram interessantes no desenvolvimento dessa biblioteca. A gente começou sem a sync await.
Então, inicialmente, a gente começou usando uma biblioteca de HTTP, que era o request com o modo blocking. Assim que a gente aprendeu a implementar o async await para o closure no EDNRS, a gente começou a fazer a portar esse async await para o próprio transistor. Então, atualmente, o transistor tem suporte de async await, assim como o EDNRS também entende em entidades de future. Então, esse exemplo já foi basicamente como fazer um put, só que aqui a diferença é que a gente está comparando com como seria com um async await. Então, a única diferença real é que a gente está em um runtime do Tokyo, que é o runtime de async await mais comum do Rust, e tem que dar um await no final. Então, fica bem fácil de comparar com aquele primeiro exemplo. Então, falamos bastante de EDN e o que é o EDN. A nossa restrição com o EDN vem do fato de que quando a gente envia uma query para o Crux, ela precisa estar nesse formato de EDN e todas as respostas que o Crux nos manda também estão no formato de EDN. Então, o que significa? EDN é Extensible Data Notation. É um subset da linguagem de programação Clojure que equivale basicamente ao JSON, mas tem muito mais features do que o JSON tem. E a spec pode ser encontrada naquele site. Alguns exemplos das features que ele tem. Ele tem new como valor, boolean, strings, ele aceita símbolos, então mais, menos, asterisco, ele aceita keywords que equivalem aos átons do Elixir, ele aceita números, e aí ele não separa tanto entre inteiros e floats, mas aqui para o Rust é importante a gente separar. Ele aceita mapas, ele aceita listas e vetores. Ele diferencia listas e vetores pelo sentido clássico. Listas, listas não podem ser acessadas por índice e vetores podem ser acessados por índice. E sets, que são, digamos, uma lista com elementos únicos. Então, por que a gente precisou desse ecossistema? Exatamente pelo que eu já falei antes. Era super importante para a gente ter como comunicar informações e textos com o Crux. Então, tanto para fazer uma query, quanto para processar os dados que o Crux nos mandava. Assim, a gente precisou fazer duas outras bibliotecas além do Transistor para poder lidar com o EDN. O EDNRS, que é a principal biblioteca relacionada ao processamento de EDN, e o EDN Derive, que é a biblioteca que nos permite transformar uma string EDN, serializar e deserializar em uma struct, um enum ou qualquer outra estrutura de dados do Rust. Então, sobre o EDNRS em si, essa biblioteca atualmente está numa versão bem maior já e já é, digamos, estável. Ela tem todas essas possibilidades de entidades, então vetores, sets, mapas, listas, chaves, keys, né? Keywords, processa símbolos, strings, inteiros unsigned, porque no Clojure não tem limite do tamanho do teu inteiro, isso é só uma questão de quanta memória tu tem disponível para isso. A gente fez a aproximação mais próxima possível. Double, então, se a gente precisar de um ponto flutuante, eles vão entrar nos doubles. O EDN não processa o resultado de números racionais, então 3/4 continua sendo 3/4, por isso a gente tem o rational. Caracteres booleanos instantes, que é esse construto aqui, e o UIDs, que é esse de baixo, e namespace maps. Isso
parece pouco relevante no mundo Rust, mas para o mundo Clojure é bastante comum de usar. Então, tu tem um mapa que tem uma entidade inicial. Depois o nulo e o empty, que é o caso tipo, que simplesmente seu texto está vazio e a gente manda um edn empty. A primeira coisa que a gente desenvolveu foi uma macro para gerar EDN. Então, para gerar essa entidade Rust EDN. Essa macro recebe um textinho que tem o EDN e processa esse texto para gerar uma estrutura como essa. Então, abre parênteses, é uma lista, ela começa com uma lista. Depois tem um símbolo, um ponto flutuante, um inteiro, um booleano, uma keyword nulo e um racional. E fecha a lista. O único defeito, e é o motivo pelo qual a biblioteca ainda não está na versão 1, é que a gente não consegue ter sets dentro de sets. É bem possível também navegar na entidade resultante. Então, para aquela entidade anterior, quer dizer, um vetor daquela entidade em vez de lista, a gente pode acessar o elemento 1 e ele vai corresponder a 1.2, um EDN 1.2. Ou a gente pode ter direto o tipo dele assim, que é um float 64 com valor de 1.2. A gente pode também acessar chaves como o próprio false. Para o EDN, tudo é chave-valor. Então, o mapa não precisa de um tipo específico para ser chave. Então, o false aqui também é uma chave. E a gente vai ter o valor da keyword F, que é o que está aqui embaixo. Para fazer esse parsing, a gente tem uma função especial dentro do EDN, que ela faz o parsing do EDN, ou do texto EDN, para uma entidade EDN, que é essa função EDN from str. Então, basta mandar a tua string EDN aqui e a resposta na estrutura EDN Rust vai ser equivalente. Tem também como emitir um EDN. Então, uma vez que tu construa uma entidade EDN, como essa aqui, basta dar um toString e o resultado vai ser o EDN correspondente. Depois a gente pode fazer uma conversão de EDN para struct, que basicamente precisa de uma serialização ou deserialização prévia definida na struct. Então, tu pode ir para os dois caminhos, EDN para struct e struct para EDN. E para fazer o EDN para struct, é só usar essa outra função, que é um nome bem parecido, que é EDNRS from EDN. Ela vai transformar a tua estrutura EDN numa struct equivalente. Então, esse mapa aqui, se vocês verem, vai corresponder a essa struct de baixo, a person com name e age, como tá definido aqui, name e age. Tem uma diferença também, anteriormente eu mostrei o modo debug. Então, a gente pode dar um toString, que exibe o EDN como ele deve ser, e um toDebug, que exibe a estrutura EDN conforme ela é montada em Rust. Então, o que o EDN Derive faz para isso? Ele provê ferramentas para fazer o derive de serialização e deserialização para uma struct ou um menu. Essa é a biblioteca, também não lembro qual é a versão atualmente. Ela está tecnicamente pronta. E então, por exemplo, para fazer a serialização dessa entidade que a gente constrói aqui, é só tu definir esse derive de serialize em cima da struct, define os valores que tu quer passar e dá um toString. Quando tu der o EDNRS toString, o resultado vai ser vai ser a struct serializada em um EDN.
O deserialize funciona de forma muito parecida como a gente viu antes, só que em vez de ser edn from str, é ednrs from str. Essa função é uma das dispostas na, 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 na raiz da biblioteca, enquanto o edn from str está dentro do pacote edn. Então, para deserializar, a gente tem nome e idade. A gente colocou o debug e o partial equal simplesmente para fazer a comparação e poder para fazer esse assert de comparação. Então, define o valor a string edn aqui e passa para cá, para essa função, que vai fazer a serialização para um person. E o resultado vai estar aqui, como está embaixo. A gente usou essas funções com esses nomes por conta do Surge, porque tem uma grande inspiração no que é o benchmark da comunidade Rust, que é a biblioteca de Surge. Ela faz serialização e deserialização de quase todos os tipos, exceto EDN e XML, por exemplo. Então, pode ver, os nomes são parecidos, a forma de usar o derive são parecidos, e o toString e o fromStr também são inspirados no search. É possível usar os dois juntos, mas não é possível usar um só para os dois casos. Então, o que a gente recomenda é que se utilize com alguns alias. Então, edn deserialize para o deserialize do edn e surge deserialize para o deserialize do surge. E no derive da struct ficaria algo mais ou menos assim. Como eu falei antes, tem algumas restrições de nome, como dar nomes. Toda a entidade para fazer um put precisa desse crux de BAD. Isso é porque a biblioteca EDNRS faz a conversão dessa entidade para essa entidade aqui. Então, 2 underscores converte para um ponto e 3 underscores converte para uma barra. Um único underscore converte para um dash simples. Então, pode ver que esses 3 campos são convertidos para esses 3 campos. Mas é obrigatório o crux de BID para qualquer entidade que vai se inserir no banco de dados. A serialização para EDN de um enum funciona mais ou menos assim. Ele transforma desse Pascal case para o dash case aqui, que é o kebab case, com letras minúsculas, e coloca uma barra e depois o nome de cada uma das entidades específicas. Então, ficou um pouco repetitivo, mas é bem fácil de fazer esse parsing. E depois disso tudo, a gente falou com a comunidade do Crux e perguntou, tá, a gente basicamente terminou o transistor. O que a gente precisa fazer agora para melhorar e ter ter mais visibilidade do Crux? E nos falaram que queriam fazer um cliente Elixir. Então, com isso, surgiu o Translixir, que é basicamente uma versão do transistor em Elixir. A gente converteu a lógica Rust para uma lógica Elixir. Essa é a dependência. Atualmente eu acho que ainda é a versão 0.3. E tem uma série de funções disponíveis. Então, tem o Entity History, que traz o Entity com toda a história dele. Tem o Entity TX, que traz a transação relacionada àquela entity. A Query, que é para colocar os actions, quer dizer, para colocar as queries, o txlog e o txlogs, que traz todo o histórico de transações.
E tem todas as versões bangs que são para não retornar o OK, por exemplo, e estourar um erro caso tenha algum problema. Como ficou isso em Elixir? Basicamente, cria um cliente para fazer um put, para fazer um txlog put, cria uma action, adiciona qual a action que tu quer, então a gente quer um put aqui da entidade hello, o CruxDB ID hello com as seguintes, com o seguinte mapa, e a gente quer deletar um ID que é delete ID, e depois a gente gera as actions. Passa para o client, passa para o txlog, e o resultado vai ser algo nesse sentido. A grande diferença aqui é que o put recebe o ID explicitamente como um parâmetro, e não que nem a gente mostrou no Rust, que o ID faz parte da estrutura. E se vocês quiserem pesquisar pelo ID, é só mandar o ID para o entity. Os IDs podem ser números, UUIDs ou atoms, ou keywords, no caso do Rust. Para fazer uma query, ficou bem parecido. Tu passa o parâmetro inicial da query e vai adicionando todos os elementos que forem precisos. O resultado disso é essa query de baixo aqui.